Fala, vendedor, tudo bem? Vamos continuar então nossas aulas sobre mentalidade. Hoje eu quero falar sobre uma das aulas mais importantes dessa série. Por que é a mais importante? Ou uma das mais importantes? Porque nós vamos entrar dentro de um paradoxo. Se você sabe o que é um paradoxo, você sabe que é aquilo que às vezes parece ser algo, mas na verdade é exatamente o oposto daquilo que vai trazer resultado. E eu vou te explicar o porquê. Eu quero defender a tese de que ficar focado no resultado é algo ruim para a entrega do resultado. Quanto mais você foca no resultado, menos resultado você entrega. Quanto menos você foca no resultado e na outra coisa que eu vou te falar, mais você consegue entregar o seu resultado. E qual que é essa outra coisa? Essa outra coisa se chama processos. Não sou eu apenas que estou falando, existem muitos estudos dentro desse programa, dessa ideia de que processos é superior a resultado, entrega mais resultado quando você foca no processo. Foram analisados muitos vendedores, muitos atletas e tudo mais, e chegou a essa conclusão. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito que é: você não sobe ao nível da sua meta, você desce ao nível dos seus processos. E eu quero trazer algumas elucidações, alguns exemplos em relação a isso, para que você possa fixar esse conhecimento na sua mente. Digamos que eu queira perder 10 quilos, e aí eu posso ir por duas vias: focar no resultado ou focar no processo. Se eu focar no resultado, eu vou todos os dias, durante um período, subir na balança e ver se eu já perdi os 10 quilos. Então eu subo no dia 1 e vejo que eu não perdi os 10 quilos. Eu subo no dia 2, eu vejo que talvez eu tenha perdido um pouquinho, sei lá, 200 gramas. Eu subo no dia 3, eu percebo que eu ganhei 300 gramas. E aí eu fico naquele jogo de olhar só resultado. Olha resultado, e eu não estou fazendo aquilo que realmente me daria o resultado, que é o processo. Já outra pessoa poderia, ou eu poderia fazer de outra forma. Ao invés de focar no resultado, ficar só olhando a balança, que é aquilo que mostra se eu estou indo bem ou não, eu focasse no meu processo. Bom, eu quero perder 10 quilos. Aí que vem a grande pergunta de todo o processo. Porque resultado é objetivo, mas objetivo não serve se você não tiver uma forma de chegar nele. É igual meta e método. Meta é onde eu quero chegar. Método é o processo que me leva até onde eu quero chegar. É a metodologia, é a forma que vai me fazer chegar lá. E aí eu quero perder 10 quilos, o que eu preciso fazer? A grande pergunta das metodologias: o que eu faço para perder tantos quilos? Aí você pode usar essa pergunta para qualquer coisa na vida. O que eu faço para ganhar X reais? O que eu faço para vender tanto de receita? E tudo mais, tá bom? Aí eu venho e falo assim: bom, para que eu perca 10 quilos, eu vou pôr aqui um prazo de um mês, eu precisaria perder 2,5 kg por semana, 4 semanas. Para perder 2,5 kg por semana, eu preciso de um déficit calórico. Então eu vou precisar comer menos calorias e gastar mais calorias. Quantas? Ponho ali na anotação. Aí eu vou e descubro os alimentos que têm aquela quantidade de calorias que eu preciso comer e descubro as atividades que eu preciso fazer. Acabei de criar um processo. Um método, uma meta que eu já tenho, só que eu vou alcançar ela com o processo, com o método. Bom, vou e esqueço balança, não olho mais para a balança. A balança eu só vou olhar uma vez por semana. Eu paro de olhar para a balança todo dia, eu paro de olhar para o resultado todo dia e eu começo a olhar apenas uma vez por semana. Por quê? Para que eu possa ter uma referência se tá dando certo ou não o meu método. Então começo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, chegou no 7º dia, subo na balança, vi que perdi os 2,5 kg. Beleza, continuo, segue o processo. Na segunda semana, olho também só uma vez na balança. Olhei, fiz o processo certinho, vi que deu certo, continuo. Não perdi os 2,5 kg. A balança me serve como referência para regular o processo. Mas ela não é o meu ponto de obsessão. O meu ponto de obsessão tem que ser o processo, porque é o processo que me traz resultado. Resultado em vendas. Agora vamos trazer para tangibilidade. Tem muito vendedor que ele está querendo bater meta e ele fica obcecado pelo resultado. Ele olha a Dash 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia. Ele olha a conversão dele 300 vezes no dia. Ele fica obcecado pelo resultado. E receita, venda, é resultado. Taxa de conversão é resultado. Ticket médio é resultado. Comissão é resultado. Tudo isso mostra o passado. Só que quando você olha para o processo, você consegue regular o presente. E regulando o presente, ajustando o presente, modificando o presente, você consegue mudar o seu resultado. Então o que é processo? É follow-up. Quantos follow-ups eu preciso fazer para vender X reais?
Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não se eu já vendi ou não. Quantas ligações eu preciso fazer? Quantas pessoas eu preciso abordar? E aí você começa a metrificar essas coisas. É igual a questão para perder os quilos. Digamos que eu fiz ali minha dieta. Se no meio do dia eu percebo que eu estou ingerindo mais do que eu deveria, eu já vou regulando durante o dia esses ajustes. E eu não fico olhando para a balança, porque a balança simplesmente ou ela vai me dar ansiedade, ou ela vai me deixar num estado de conforto. E quando eu sigo um processo, eu tenho segurança de que aquilo vai dar certo. Então o processo é o que vai mais entregar resultado e é o que menos os vendedores olham. Por quê? Porque nós aprendemos a ficar obcecado pelos resultados, pela meta, pelo aquilo que já fizemos. E quantas pessoas hoje vendem ou deixam de vender, só olham para o número que está lá na tela e eles não descobrem como que chegaram lá, como que fazem para fazer aquilo de novo, como que eles podem desenvolver um processo saudável para ter resultados robustos igual tiveram. Então esse é o grande problema. Outra coisa que ajuda muito é quando você olha para o processo, você realmente foca naquilo que vai trazer resultado. Pensa no agricultor. Imagina que um agricultor, ele plantasse e ele ficasse preocupado se aquela semente ia produzir ou não. Ele está preocupado com o resultado. Quantas sementes será que vão produzir? Quantas espigas de milho aqui eu vou conseguir colher e tudo mais? Quantos pés de feijão e tudo mais? Então, ele ficar preocupado com o resultado não vai facilitar. O que ele tem que fazer? Olhar processo. A terra tá boa? Tá arando certinho? Tá irrigando a terra? O solo tá com os nutrientes corretos? Quais são os processos que eu tenho que seguir para que lá no final eu tenha a colheita? Então é gastar energia com aquilo que realmente traz resultado. Outro ponto também muito importante, e aí eu acho que pode até ser um problema se eu não falar isso aqui no vídeo, porque você pode ir de 8 a 80. Tem muito vendedor que quando descobre isso, o que ele faz? Ele então para de olhar, nunca mais olha para Dash, nunca mais olha para o painel de vendas, e ele só começa a fazer aquilo que ele acha que é um processo. São os pseudos processos. Ele começa a colocar um monte de coisa no dia dele, na atividade dele, que ele acredita que vai trazer resultado, mas na verdade não vai. Começa a fazer coisas inúteis, começa a fazer coisas que não têm sentido, que até precisam ser feitos, mas naquele momento não vai trazer resultado. Então você tem que realmente focar no que traz resultado. Processo é aquilo que traz resultado, não é qualquer coisa que você faz de maneira sistemática. Porque você pode fazer de maneira sistemática uma coisa muito ruim que não vai te trazer resultado. Uma coisa que não vai trazer nenhum tipo de venda para você. O que é processo? Processo é o que traz resultado, é o seu Pareto. O que eu faço 20% do meu tempo que me traz 80% do meu resultado? Amplia esses 20% para 30%, para 40%, para 50%. E aí você vai ver as suas vendas indo muito altas. Terceiro ponto, eu disse qual que é a diferença entre processo e resultado. Eu disse que processo é aquilo que traz resultado e não qualquer coisa que você usa uma metodologia. E a terceira coisa é por que ter processo? O processo ele é um impeditivo contra a ansiedade. Quando você tem um processo e ele está validado, você confia que aquilo realmente vai ter resultado, você não fica ansioso quanto uma pessoa que não tem um processo. Então, o indivíduo que trabalha no freestyle, que ele não sabe o que está fazendo, ou improvisa ali na hora, ele não tem um processo, ele não tem um processo validado. E ele acaba fazendo tudo no improviso. E o outro que tem um processo validado, que já teve resultado com aquilo, ele sabe, se eu apertar esse botão, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou conseguir colher. Então é isso, essa é a dica de hoje. Foque nos seus processos. Foque em quantas vezes você tem que ligar, quantas pessoas você tem que abordar, como que está sendo o seu dia, qual que é a sua receita para emagrecer. Você precisa focar na receita e não na balança. Você precisa focar no processo de emagrecimento e não se você está engordando ou emagrecendo. Isso você verifica às vezes, não toda hora, tá bom? Eu vou te fazer um pedido, se inscreva no canal. Por quê? Porque se você se inscrever, você vai aprender a vender mais. Porque quem aprende, vende mais. Grande abraço e até breve.